Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Resgate a Sua Voz. Já vem, pega teu chimarrão, pega teu café, senta aqui perto da gente, porque você sabe, o episódio Resgate Sua Voz sempre tem gente muito boa aqui. Por aqui você vai ouvir vozes autênticas, vozes verdadeiras que estão inspirando a nossa nação. Seja muito bem-vindo e já vem para perto que eu tenho pessoas riquíssimas aqui para apresentar de conhecimento de verdade, de cicatrizes. É uma honra receber vocês aqui, então sintam-se muito à vontade, sejam vocês, sejam livres, isso aqui é uma mesa entre amigos e eu estou muito feliz por vocês aceitarem meu desafio, tá? Muito feliz de verdade. Vamos lá, vamos se apresentar, o pessoal quer conhecer vocês. Meu nome é Aline, sou mãe, esposa, filha amada do papai, eu digo do Senhor. E conheci a pastora Esther através da Escola Louve, onde começou um destravar na minha vida, um resgate mesmo. E através do resgate à sua voz, eu passei a me conhecer. Conhecer o meu eu, destravar em todas as áreas, não só a voz, como profissional, como a mãe, como amiga, e enfim, é mais sobre isso, é sobre o eu. O eu que estou me conhecendo cada dia mais, estou evoluindo. E sou muito grata por essa evolução. Que alegria, seja bem-vinda aqui. Obrigada por se desafiar. A Aline é minha aluna do Resgate Sua Voz e hoje a gente está aqui, muitos alunos já passaram por aqui e a Aline está se desafiando. A gente sabe que é um nervoso falar e se permitir, mas você já subiu muitos degraus. A cada 5 que você está dando, eu estou muito feliz. Bem-vinda, fica à vontade. Aqui é um lugar seguro para nós sermos nós, tá? Transborda. Oi, tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo. Quem é você? Se apresente para nós. Meu nome é Luiz, como você já me conhece muito bem, né? Sou esposo da Rosileia. Estamos casados há 33 anos. Tenho 3 filhos adultos e como presente agora de bônus, uma menina de 1 ano e 8 meses, vai fazer 2 anos agora, como netinha que está vindo. Tá aí, né? Caminhando nos nossos braços e nossas pernas e pelo meio aí, pra lá e pra cá. Uma loirinha linda no nosso meio. Que legal. E como profissão, eu hoje atuo como terapeuta e analista corporal, que é a ferramenta ideal para chegar na mais profunda dor do ser humano. E aí, transformar as vidas, trazendo a voz para o mundo. Uau, Luiz, seja muito bem-vindo. Uma honra ter você aqui, viu? Uhum. Oi, tudo bem, Juliomar? Cada dia melhor. Seja bem-vindo. Obrigado. Se apresente para nós. Vamos lá, eu sou o Juliomar Mesquil, eu sou marido, sou pai de uma menina linda, que é a tua aluna. Apesar de que isso não faz parte do contexto, mas com certeza a nossa família serão seus alunos, eu e a minha esposa ainda não somos. Eu amo essa família. Começamos pela Lise, mas se Deus quiser logo, tudo começa, né? Vai ser uma honra. Minha esposa tá ali no cantinho, fuçando e olhando também. Maravilhosa, fã número 1. Depois de tantos podcasts que eu participei, esse é o primeiro que ela, graças a Deus, pôde participar. Fiquei muito feliz mesmo. Sou médico veterinário, sou especialista em carnes, tenho mestrado, cursei algumas disciplinas de doutorado. Professor universitário há 18 anos, 23 anos formado, né? Então é muito tempo. E mudando a vida foi quando entendi algumas coisas diferentes que aconteciam, tanto no meio acadêmico quanto no meio realmente da realidade quando se tratam os animais. E aí eu resolvi mudar de vida, isso foi em 2018, onde eu comecei a atender o ser humano, né? Mesmo dizendo que o nosso lema da medicina veterinária, ele fala a respeito de todo o cuidado com os animais, mas a última frase é a mais célebre de todas, que ninguém presta atenção, em função da saúde humana. E quando as pessoas começarem a entender isso, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Nós cuidamos do cachorro não porque nós comemos a carne do cachorro, mas porque nós precisamos estar saudáveis, né? Nós cuidamos do gado porque nós consumimos a carne. Então são vertentes diferentes, mas todos são cuidados de alguma forma, porque eles estão ligados a gente. Na minha nova rotina, eu trabalho desde 2018 com carnes, né? Então eu trabalho especificamente fazendo eventos itinerantes. Eu vou até a casa das pessoas, faço churrasco, agrego valor a essa família, trazendo a ciência da carne e tentando harmonizar, trazer aquele amor, porque ao redor do fogo, que é onde cura tudo, né? E a união da família faz com que a gente tenha essa versão diferente. Então essa é a minha vida atual hoje. E
bastante grato por tudo que está acontecendo. Uau, seja bem-vindo. Obrigado. Que coisa boa. A vida, ela nos surpreende porque a gente se conecta quando a gente está indo para um caminho, quando a gente tem clareza e propósito do que a gente quer, a gente ganha força e no meio do caminho a gente encontra pessoas que estão indo para o mesmo lugar, que vão nos dar forças. Eu vejo hoje pessoas como pontes, elas não são pessoas que eu não vejo como degrau que eu vou subir para conseguir elevar, mas ela é uma ponte, ela me conecta. Eu sou uma mulher de acessos e Deus me deu esse poder que é de dar voz às pessoas. O Resgate Sua Voz é toda a minha vida, a minha bagagem, e hoje eu consigo dar voz às pessoas. Sou ponte. No meio do caminho a gente se encontrou porque nós estamos indo para o mesmo lugar. A gente quer força, a gente quer crescer, a gente quer se desafiar, quer romper. Hoje a pessoa que eu mais converso é comigo mesma. É esse diálogo interno de se desconstruir e reconstruir quantas vezes precisar. Obrigado, Luiz, você me ajudou muito com isso. E eu fico muito feliz porque quando a gente está aqui batendo esse papo, eu vejo que tem lutas nesse olhar, tem desafios diários, estão se desafiando em estar aqui, mas nem sempre foi assim. E nós temos algo em comum, que a gente lida com pessoas, e é um assunto bem delicado, porque pessoas, para um bom analista comportamental, às vezes elas dizem... Corporal. Às vezes elas dizem uma coisa, mas o corpo fala outra. E aí? Como que é lidar com pessoas nos dias de hoje? Qual é a experiência de vocês? Vocês podem compartilhar? Quer começar por você? Pode ser, não tem problema. Eu, inclusive, trabalhei muito tempo nessa área, só que animal. Avaliando a leitura corporal. Que essa é a ideia da transmissão, né? Como é que, inicialmente, tudo começou antes da Liz nascer. Eu era um cara extremamente diferente. A cada 10 palavras, 9 eram um palavrão, né? Tá a minha esposa aí para me desmentir, ou não. E quando eu entendi que eu ia ter uma menina e que o mundo trata de uma forma diferente, eu tive que, em menos de 8 meses, 9 meses, me reconstruir. E eu mudei muito em cima disso. Só que nessa época nós já tínhamos um pet shop, já trabalhava há muito tempo com cães e gatos, entendia toda a estrutura comportamental e a leitura do que se faz. Porque ele não fala, não diz, oi pai, me pega no colo. Né? Ele é uma leitura corporal. E eu li também alguns livros, Monty Roberts é um deles que domava cavalos sem violência. Isso há pelo menos 2 décadas atrás. Né? Ele é vivo ainda até hoje, ele ainda faz isso. E ele mostrou pra gente que ele aprendeu de uma forma violenta com o pai. O pai dele chegou a quebrar as costelas dele batendo nele, né? Pra mostrar que ele dizia que um dia esse cavalo vai te matar se você não mostrar pra ele quem manda, né? E numa outra versão, onde ele reaprendeu, ele pegava nas pradarias os cavalos Mustangs, em menos de 30 minutos ele montava num cavalo sem botar uma corda, sem botar nada. Só com a linguagem corporal. Né? E aí nisso a gente entende e vislumbra como que isso acontecia, por exemplo, como que essa égua alfa, ela chamava atenção para que não acontecesse. Então tá lá todo aquele plantel reunido lá na pradaria, de repente vem um potro e morde lá o outro. Ela levanta a cabeça, levanta as orelhas, mostra para ele que tá errado, ele corre para longe. Enquanto eles estão todo mundo aqui, ele tá correndo ao redor, bem longe. Ele tenta levantar a cabeça para voltar, ela levanta a cabeça, levanta as orelhas, ele baixa a cabeça e continua lá. A partir do momento que ela autoriza, ele volta, sem levantar a voz, sem gritar, linguagem corporal. É bem por aí, porque quando eu vejo o ser humano trabalhando com animal, na minha mente parece que é mais fácil conduzi-lo do que conduzir o ser humano. Porque, como eu trabalho como analista e terapeuta, também mentoro um grupo que eu tenho no WhatsApp, o que acontece? Na minha poltrona lá, que eu gosto de chamar de poltrona, que ela é bem confortável, as pessoas sentam ali. Mas muitas das vezes não é ela que está sentada ali, é um personagem. E ela se identifica muito com aquele personagem que a gente chama de padrão. Então, trabalhamos com o padrão de vítima natural, vítima intencional, um vingador e um narcisista. Todos os seres humanos têm. Todos os seres humanos têm esses padrões. Exceto aquele que observou, trabalhou, quebrou, mas com certeza ainda tem algumas camadinhas para olhar. Sempre tem. Sempre tem. Então, quando senta ali na minha cadeira,
possivelmente é uma vítima, ou um vingador, ou um narcisista. E elas estão tão identificadas com o padrão que elas não sabem quem elas são. E até trazer toda a mentoria, fazer elas entender quem elas são verdadeiramente, para poder observar o padrão atuando, e ali é que é o maior desafio para elas. Por quê? Porque elas vão ter que ter ou decidir quebrar o padrão para avançar. Então eu sempre falo assim, estamos no ponto A, queremos avançar para chegar ao ponto B. Mas do ponto A ao ponto B tem uma trajetória, tem um processo para atravessar e chegar lá. Porque aqui somos um, lá seremos outros. Então tem uma transformação. E nessa transformação vai vir um monte de problemas que chamamos de pré-quedas, que vai mostrar os nossos comportamentos. E é nessas pré-quedas que chegam, que o ser humano chama de problema. Que problema é esse, Esther? Bater o carro, ficar doente, ter conflito, briga no trânsito, enfim. Esses montes de problemas que o ser humano está acostumado a lidar no dia a dia, ou enfrentar e bater e cair. É o que acontece, geralmente. Sim. Então, nesse processo do ponto A para o ponto B, essas pré-quedas vão mostrar todos os nossos comportamentos. E esses comportamentos é que nos limitam de chegar lá. Porque sempre que vamos avançar, o nosso inconsciente tem um combinado com uma outra pessoa inconsciente, ele arma esse processo de problema que nós chamamos. E ali a gente bate e cai. E aí a gente diz, puta, tem alguma coisa que me limita. Mas na verdade não tem nada que nos limita. É só um padrão que está instalado em nós. Quando queremos avançar, precisamos saber qual é o padrão que está nos limitando. Ao enxergar o padrão, a gente decide quebrar. Só que quebrar esse padrão, muitas vezes, vai ter que fazer olhar para trás, porque vai aparecer inúmeras pessoas. Pai, mãe, parente, ex, às vezes marido, às vezes esposa, que está aqui conectado porque chamamos de dependência emocional. Então, o fato é, vamos avançar, vamos parar, porque tem muitas pessoas envolvidas aqui. E às vezes nós não queremos olhar para esse canto aqui, que temos muitas dependências emocionais, e aí nós pensamos, cara, não posso ir. Porque se eu ir, muitas vezes eu vou ter que abrir mão de alguém aqui. E esse alguém está como se fosse segurando uma cordinha aqui. E aí a gente desiste e não vai. E aqui é a maior decisão. Porque aqui nós vamos ter que decidir ir, ficar ou às vezes até voltar. E esses são os pontos mais cruciais na vida humana, que está envolvida as dependências emocionais. Então, para pensar. Quando nós lidamos com seres humanos, na minha percepção, é muito mais complicado que com os animais. Porque até a própria mãe do potro consegue dominar, olhar ao comportamento dela e o potro consegue obedecer e ficar onde é para ficar. E o ser humano, quando chega na minha cadeira em um padrão de vítima, aí eu paro, olho, respiro. Isso chama-se racionalidade, né? E espero aquilo sair para fora. Aí ela chora, ela xinga, ela briga, ela culpa o marido, ela mete o pau, como se o problema estivesse lá. Terceirização da culpa. E quando aquilo sai, eu começo a falar com uma voz mais calma e suave para conectar a ela e fazer ela entender que o problema não está lá e talvez esteja dentro de nós. É difícil admitir, né? É decidir romper. É decidir romper. Decidir romper, seguir. Eu trabalhei muitos anos na área da beleza e hoje eu trabalho na área jurídica. E essa questão comportamental do ser humano entra na... Você falando, eu fiquei refletindo sobre as questões de como isso reflete na nossa vida. Sim. Na nossa vida e nas gerações. Porque, um exemplo, a área da beleza, lá as pessoas gostavam de se arrumar. É outra vibe, tá alegre, tem o partilhar, tem aquelas pessoas que você faz uma amizade ao longo dos anos, tem as dores também compartilhadas. E aí, na área jurídica, eu vejo como é só ler, eu vejo as dores lá, tá no processo. Às vezes as pessoas estão lá, não é por querer romper algo, às vezes é aquela ferida que está ali, e também está perpetuando, também é gerações, mas são feridas
feridas porque muitas vezes a pessoa decidiu não romper. Uhum. E eu creio que é sobre isso também, a gente olhar, não, Até porque eu preciso mudar isso. Até porque no momento de romper, aquilo fica um vazio que parece um poço sem fim. Exato. Mas aquilo sara, aquilo é curável. E existe uma possibilidade de olhar, curar essas feridas e avançar. Nós só não podemos já olhar para trás. Exatamente. Porque daí a gente não cura essa ferida completamente. E às vezes ela cria uma casquinha ali e a gente pensa que está tudo bem. Mas a gente não está indo para o ponto B. Porque ir para o ponto B vai mexer aqui. Não vai mexer nas pessoas. É aqui que dói. E é por isso que a gente não vai. A gente não quer sentir a dor. Porque na verdade a dor muitas das vezes é insuportável. Mas é preciso muitas das vezes. Essas coisas a gente sempre fala, né, com relação aos animais, porque o animal não tem preconceito. Tanto que as pessoas dizem, é difícil de você ensinar um adulto, né? Você chega numa certa idade, na senilidade, as pessoas dizem, eu não quero mais aprender, não quero mais mexer com o celular. Não sei porque não quero mais, né? O cachorro, qualquer animal, ele aprende até o último dia de vida, ele não tem preconceito. Tenho como exemplo a nossa cadelinha em casa, ela está com 13 anos, 14 anos mais ou menos. Ela é cega e surda. Ela teve que reaprender. E ela está vivendo muito bem. Com alta qualidade, num ambiente confortável. Claro, né? Nós temos que tirar objetos. Mas a partir do momento que ela reconhece aquele ambiente, ela aprende. E aí vem a história do comportamento, do aprendizado, né? É fácil implantar um bom hábito, difícil é tirar um mau hábito. É extremamente difícil. Muito. E aí, nessa linha de raciocínio, não exatamente idêntica, mas parecida, porque ele vai chegar num objetivo. O objetivo acho que é o mesmo, mas a construção do método é diferente. Nós fizemos o Eneagrama Sistêmico Vitruviano do Napoleon Hill. E também ele fala sobre 9 sistemas comportamentais e nós nos encontramos em cada um deles. E a partir deste que começaram as minhas curas lá atrás. Mas todos temos problemas e tenho muita coisa para melhorar. Isso eu tenho certeza disso. Bem por aí. Esse caminho é infinito, eu acho, né? Infinito. E o mais difícil não é somente a gente descobrir que tinha um comportamento errado, é sustentar a nova versão. Porque o dia a dia, a gente vai ser visitado o tempo todo pelo passado, pelos desafios daquele velho eu. E eu acho que isso já é a própria natureza nos testando, para a gente ver se a gente é capaz de sustentar aquela nova versão para poder subir de nível, ou se ainda tem algum resíduo daquela velha criatura. Então é uma vida de desconstrução, reencontro dia após dia, até o fim da vida mesmo, né, Luiz? Bem feliz de ouvir vocês. Eu quero aproveitar que nós estamos nesse gancho de falar sobre pessoas, e eu vou lançar algumas perguntas para vocês no individual e você vai dar sequência nessa frase. Vocês estão prontos? Vamos lá. A pergunta é a seguinte, vamos começar pela Aline? Pode ser? Então tá bom. Assim os meninos respiram um pouco, né? Aline, a frase é: minha voz mudou quando? Quando eu passei a acreditar em mim. Quando eu entendi que eu erro, mas que eu acerto também, que é uma construção diária, que eu dei o meu melhor, e em todos os sentidos. Como eu falei no início, não só no profissional, é como mãe, como esposa. Eu tinha muita dificuldade, eu achava que eu não era capaz. E graças ao resgate, a sua voz vem um destravar muito grande em várias áreas, principalmente no profissional. Porque eu decidi sair da minha área, que eu atuava há muitos anos, acreditar no que eu sempre quis, que era a área jurídica. E sempre foi árduo seguir, mas eu sempre aquela coisinha, parecia que eu nunca era suficiente. Então eu comecei a olhar para mim e dizer, não, eu cheguei até aqui. Não foi fácil, mas eu consegui. Assim como todo mundo consegue. Então, se você tem um sonho, acredita, vai. Claro, a gente não esquece das nossas raízes. Mas a partir do momento que eu acreditei em mim, eu entendi que sim, eu sou capaz. E dia após dia, eu vou dar o meu melhor. Mudou uma chave. Uau. Algo mudou e tô tentando evoluir cada dia mais. Meu Deus, esse negócio de raízes é muito, muito complicado, porque às vezes a gente acha que, porque eu vou crescer e as raízes, como é que vai ficar? E a mãe, e o vô, e o tio?
Hoje eu tenho um entendimento claro que as raízes, elas vai ser um sustento, é uma memória para eu lembrar de onde eu vim, mas eu também criei um novo gatilho para esse meu novo eu, que é olhar para a minha geração, olhar para as raízes e entender, esse mal para em mim. Essa história triste acaba aqui. Essa palhaçada termina agora aqui, na minha geração, na minha vida. Então, eu amo a minha história, eu amo as minhas raízes, mas eu também vou entender, cara, eu posso reconstruir, fazer algo novo e vencer, dar continuidade à história linda, respeito à história linda da minha geração, e é muito linda, eles sempre estão aqui me acompanhando, eu amo o meu sobrenome, tanto Portela quanto Almeida, é um legado lindo, maravilhoso, eles já fizeram um ótimo trabalho até aqui, agora eu, vou ter que levar essa régua, a régua deles já estava aqui, e isso para mim é as raízes, Aline, às vezes as pessoas acabam colocando uma culpa em nós, que a gente vai ter que soltar isso aqui para viver isso aqui. Não, eu vou ter entendimento, isso aqui é a história deles. Eu honro, respeito o que cada um construiu. Agora eu vou construir a minha própria história. Exatamente, é sobre isso. Peguei. Pegaram o código? Luiz. Manda. Hoje eu nunca mais... Olho para trás. Eu vou aproveitar que você está com essa Bíblia ali e eu vou pegar uma partezinha ali que mexe com muita gente e que talvez as pessoas não conseguem interpretar da forma que eu consigo interpretar hoje. Quer pegar ela? Não, talvez esteja na minha mente. Garoto. Apesar que já faz muito tempo que eu não abro, que hoje em dia tem muita aqui no nosso celular, né? Então, nunca mais olho para trás, eu me lembro da mulher de Ló. Por quê? A Bíblia diz, né, que Deus ia destruir aquela cidade e mandou que a família saísse e que não olhasse para trás. E ela, por algum motivo, por apego, dependências emocionais, familiares que ficou para trás, carreira, prosperidade, abundância, que tinha tudo lá, ela acabou se apegando a alguns bens materiais, talvez, e também muitas pessoas que estavam lá. E ela chegou num certo ponto, a Bíblia diz que ela olhou para trás. E ela paralisou, ficando numa estátua de sal. E o que me chama muita atenção? E o porquê que eu digo que eu não olho para trás? Porque eu sei aonde nasci, eu conheço todo o meu processo de vida, conheço a família que me trouxe até aqui e as crenças que me trouxeram até aqui. Só que aquelas crenças que me trouxeram até aqui não vai para me levar para onde eu quero ir. Então eu tenho agora uma crença nova, uma filosofia nova, um eu novo dentro de mim, vivendo essa experiência humana aqui. E então eu não posso olhar para trás, porque se eu olhar para trás, eu paraliso no caminho e eu não vou chegar a realizar o sonho, o desejo e estar aonde eu quero chegar. Então, olhar para trás jamais. E assim eu, aproveitando a oportunidade, vou dar um conselho para vocês quando ela falou em sonho. Sonho é o que te impulsiona a chegar lá na frente. Quem não sonha, não sai do lugar. Quem não sonha, não chega. Quem não sonha, não conquista. Né? Então, se você está desejando um relacionamento, sonhe, alimente o sonho e vai chegar lá. Se você está buscando uma conquista que talvez eu não sei qual é o momento agora e qual é a conquista que você busca, mas não pare, continue, porque vai chegar. Tu só precisa alimentar o sonho. E você da mesma forma, assim eu e assim a menina ali. Então pense, se o sonho nos impulsiona, nós temos que o quê? Regar, adubar, alimentar ele, porque vai chegar. Então, falando de sonho, e agora me veio na mente, que eu sempre fui um cara sonhador. Eu trabalhei na pedreira há muitos anos, sou bloqueiro, meu pai era trabalhador também na pedreira, e a gente se criou-se naquele mundo no meio do mato lá em cima na montanha. E a gente veio de uma escassez muito grande. O processo foi difícil, foi árduo, mas eu tinha um sonho. E os meus sonhos, todos eles se realizaram. E além daqueles que eu sonhei que se realizaram, outros sonhos se realizaram que eu também não sonhei, porque faz parte de viver o processo. Então, 2012,
eu comprei o meu primeiro carro zero, uma Export top de linha, depois de ter andado já vários tempos com um carro meia boca, digamos assim, né? E aí um dia, por uma oportunidade da vida, eu tive o privilégio de entrar na Ford e comprar esse carro. 2 anos depois, saiu o Renegade e eu me apaixonei pelo carro. Pensei, porra, que carro invocado, né, cara? Eu vou comprar, esse vai ser meu próximo carro. E eu tive o privilégio de 9 anos depois, comprar esse carro e pagar à vista. Então, 9 anos, eu passei por um processo gigantesco, sofri um acidente, caí de uma laje, fiquei 1 ano na cama. Então, um processo grande. Mas aquele sonho estava aqui. E 9 anos depois eu estava comprando o Renegade, pagando à vista. E quando eu estava dentro do Renegade na loja, experimentando ele, porque era o que eu podia pagar, eu estava observando o Compass. E eu disse, puta, que carro, né, cara? Mas eu não podia comprar. Só que eu podia sonhar, porque eu sou livre para sonhar. Todo mundo é livre para sonhar. Muitos não podem, porque tem algumas crenças que não permitem, na verdade. E aí eu, naquele carro Renegade, ali na loja, tirando ele, fui lá e sentei no carro, no Compass. Sentei, observei, olhei, disse, esse vai ser meu próximo carro. E eu acho que esse mês eu vou comprar ele. Uau! Então, passou-se agora 5 anos com o Renegade. Nesse processo de 5 anos, eu já comprei um lote no condomínio, que você sabe, né? Já está pago, escritura está na mão. Aí eu penso, acho que agora está na hora de realizar aquele sonho. Então, acho que eu vou para cima, decidi e vou buscar o Compass. Isso aí. Então, é o quê? É o sonho. Porque se eu não tivesse sonhado, eu não teria chegado até aqui. Então o sonho te impulsiona, cara, e te leva aonde tu não imagina. Aquilo que você diz assim, ó, isso é impossível. Eu aposto que se tu sentar na minha mesa, lá na minha cadeira, na minha poltrona, né, mais bonita assim, né? E passar 4 horas comigo, tu já vai começar a sonhar. Porque eu falo muito de sonho também no meu trabalho. Porque o ser humano, eles pensam que pode sonhar. Mas existe uma castração que eles são limitados. E os sonhos, muitas das vezes, não é para essa vida. É para uma outra. Mas eu acho que a gente merece viver aqui e usufruir daqui. Até porque nós estamos aqui. Então, por que nós vamos deixar de andar com Compass para andar com Fusquinha velho? Lá atrás eu andei com Fusquinha. Então, hoje, eu penso, eu não olho mais para trás, porque sei de onde eu saí, sei minhas primeiras pegadas, vivi todo o processo com alegria e com prazer, por mais difícil que foi. Até mesmo quando eu estava na cama ali, 1 ano de molho, sendo cuidado pela esposa, pelo filho, mas algo dentro de mim dizia, tu vai sair dessa. E quando eu estava naquele pior momento, que era na UTI, devido àquele acidente, algo dentro de mim dizia, tu não vai morrer. E foi quase 10 metros de altura, foi 13 fraturas, tá? Rompeu meu intestino e passei muito mal depois dos 3 dias que eu estava na UTI. A minha esposa, sem ter notícias, porque brecaram as visitas quando eu passei mal, ela queria informações, pediu para um pastor ir orar por mim, porque era a única forma dela ter informação, porque cortaram as informações. E ele foi lá, orou por mim, e antes de ele orar, ele falou assim, Luiz, como é que está a tua vida com Deus? Eu disse, estou muito bem, porque eu sabia que eu não ia morrer, e se eu morresse, eu sabia para onde eu ia. Essa era a crença que eu tinha. Mas eu estava já há muitos anos sem colocar o pé dentro de uma igreja. E ele, aquele pastor, era um pastor meu antigo, da Assembleia de Deus. Já fazia aproximadamente, eu acho que uns 10 ou 12 anos que eu não frequentava a igreja, que eu vivia a minha vida com Deus do jeito que eu escolhi viver. E essa forma que eu escolhi viver me trouxe até aqui. Então hoje, eu sempre digo assim,
as maiores crenças que me limitaram de crescer mais e mais rápido foi o medo. Por isso que eu falei para ti do medo. Uau. Sempre tenho medo. Uhum. E quando eu rompi esse medo que toda a humanidade tem, eu comecei a avançar mais rápido. Porque é o medo que te limita. Uhum. Então nós temos vários medos. Mas tem um que é principal, que todo ser humano tem. Eu não vou revelar para vocês qual é o medo, mas talvez um dia alguém vai saber por um outro caminho. Pode ser por mim ou por outra pessoa, mas acredito que um dia eu vou falar mais abertamente qual é este medo. E este medo, ele limita tanto o ser humano. Por quê? Porque o medo é uma energia, uma frequência muito baixa. Uhum. Quando tu vive com medo, você está vibrando a frequência e você está conectando situações favoráveis àquilo que você está sentindo. Porque eu sempre digo, criamos a nossa realidade. Criamos consciente ou criamos inconsciente. Exatamente. Todo momento estamos criando. Então pensa, se nós pensamos, sentimos e criamos a nossa realidade, qual é a frequência e qual é a vibração que está criando? Aí temos um problema para resolver. Porque o problema não está lá, está aqui. Então quando eu resolvo o meu problema, as soluções se resolvem, aparecem, as situações vão se harmonizando. E eu digo, uau, deu certo? Por quê? Por que deu certo? Porque eu olhei para mim. E vou voltar um pouquinho para a dependência emocional. Quando eu olho para mim, muitas das vezes eu vou ter que dizer não para um, para outro e para outras pessoas. Só que o não, ninguém tem coragem de falar. Uhum. Pensa, se tu tiver 10 reais na carteira, chega o cara e diz assim, um amigo, me empresta 10 reais. Pum. Mas da vida aqueles 10 reais era para comprar teu lanche da tarde. Aí tu passa a tarde toda com fome e emprestou 10 reais e talvez a pessoa nem paga mais, porque 10 reais ele vai pensar, é assim que funciona. Aí você passou fome à tarde porque você não teve coragem de dizer não para a pessoa. Porque é um amigo, porque é um parente, porque é um patrão, porque é um funcionário. Então o não te limita de avançar também. Então precisamos dizer não. Principalmente para aquele algo que está aqui dentro que diz, você não pode ir mais longe. Uhum. E todo momento ele dá a buzinha assim, tu não merece, tu não pode, tu não consegue, tu é fraco. E pensa que esse pensamento não vem? E sinceramente, tem dia que eu digo, vai se fuder, porra de pensamento negativo. Porque essa é a realidade, porque o ser humano, ele está tão covarde, que quando o próprio pensamento diz, tu é fraco, tu não é merecedor, tu és um canalha, ele aceita e diz, eu sou um merda mesmo. Não. Nós somos muito mais do que um padrão de escassez, um padrão vingador, um padrão narcisista que controla as situações de todo mundo. Nós somos muito mais que isso. Porque eu sempre sinto para minhas clientes, que nem você sabe, a gente nasceu para ser um, mas nos fizeram ser diferente. Uhum. Cara, esse diferente não é nós. Esse diferente não é você. Você é algo muito maior que está aqui dentro desse corpinho bonito, né? Só que muitas das vezes não percebe. Então os medos vão aparecer. Uhum. Quando você diz assim, vou sair do ponto A para chegar no ponto B, vai ter um processo de transformação. E essa pessoa do ponto A não vai existir mais quando você ser o homem do ponto B. Então pensa assim, tudo que eu vou ter quando chegar no ponto B, é porque eu não sou mais o do ponto A, eu vou ser o do ponto B, e do ponto B eu sou, eu posso, eu vou, eu tenho. Tudo diferente do que eu tinha aqui. Então quem que me limita primeiro? O meu próprio ego. Porque ele só quer repetir um padrão, porque ele foi programado a vida toda para repetir. Mas essa transformação me faz mudar comportamentos, de atitudes, de ações, pensamentos, mentalidade. Toda essa transformação está aqui dentro. Mas por que o ser humano tem medo de mudar?
porque vai ficar muita gente para trás. Vai doer, vai custar. E a mulher de Ló Uhum. parou, porque olhou para aquela galera toda. Mas apego, aquela né? galera Apego. toda, cara, era só um apego emocional. É. Porque quando o pai e a mãe diz, eu te amo, ele diz, vai. Uhum. Ele não te segura. Então, se tem alguém te segurando, não é amor. Porque quem ama diz, vai porque tu Uhum. merece. Então, se tem alguém te segurando, para e pensa. Será que essa pessoa realmente te ama? Será que realmente essa pessoa está te impulsionando a crescer e a viver e ser livre, ser feliz? Mas o porquê que tanta felicidade do próximo faz as outras pessoas sentir dor? É. Porque elas não se acham fortes igual aquele que está sendo. Se eu não posso ser maior que o outro, então eu vou torcer para que ele caia, para que eu se torne maior. Não. Desejo que o ser humano cresça e tu cresça para estar à altura. E se tu quiser ser maior, faça por merecer. Uhum. Trabalhe por merecer. Não que nem ela falou no início ali, que ela, da forma que ela falou, eu não quero ser, pisar na cabeça do outro como escadinha para crescer. Não, não é dessa Uhum. forma. A gente pensa diferente. A escada da vida, existe uma escadinha. Uhum. Mas essa escada é Experiências, mentalidade. mentalidade. Uhum. Mentalidade. Então, essa escada eu subo. E se eu ter que subir nessa escada e ter que pisar na cabeça de alguém, eu vou pisar. Mas eu vou pisar na cabeça do meu ego. É isso aí. E ponto final. Porque ele não vai chegar lá. Eu Mas contra vou. eu mesmo. Eu contra eu mesmo. E aí, Juliomar? Tudo aqui é pra certo? Tudo Oi? Isso tranquilo. aqui é pra mim? Sim, pra você. Já, Juliomar, nós vamos estar encerrando em você. E a frase sua. Tá muito bom ouvir, né, gente? Que conversa boa, conversa de sabedoria. Muito bom te ouvir, Luiz. Muito bom te ouvir, Aline. E poderia ficar aqui, né? Mas a hora passa, temos nossos compromissos. Eu sei que vocês também têm os compromissos de vocês. Mas quero que você fale a sequência dessa frase. Eu não tenho medo de... Ensinar. Acho que isso já vem de berço. Na minha família, pai, mãe, padrinho, madrinha, sei lá se tem 2 na família que não são professores. Então eu sou muito bem treinado pela classe. E até porque as pessoas merecem aprender também, né? Uhum. Mas eu tenho uma outra premissa hoje. Eu falo nesse sentido justamente porque ela agrega, né? Porque é o que a gente conhece. Mas eu tenho certeza que eu não ensino ninguém. Hoje eu sou um guia para a construção do teu conhecimento. Hoje você não me ensinou nada. Mas você me deu muitas ferramentas para eu aprender como que eu vou mudar a minha vida ou como que eu vou reconstruí-la. Entende? Então eu falo ensinar porque é uma palavra já comum, né, no nosso vocabulário de ministração de aulas. Então eu acho que eu não tenho medo disso. Eu consigo enfrentar pessoas, públicos, não posso falar a mesma coisa sobre o que está acontecendo por dentro, né? A cada aula que eu venho, há anos, há 18 anos em sala de aula, todas eu tenho ansiedade antes da aula, todas. Mas a partir do momento que eu boto o pé em campo, 5, 10 minutos a coisa já foi e anda. Até tava brincando aquela hora que a Lizzie veio conversar antes, tinham falado lá fora, mas ela tá nervosa, 5 minutos. 5 minutos, soltou, né? E foi embora. Foi, desenvolveu. Então eu acredito que esse ensinar, essa forma da gente visualizar é algo que eu não tenho medo. Eu não gosto de esconder o leite, tudo que eu sei eu entrego. Porque do pó viemos, do pó vamos voltar. E quanto mais a gente trouxer esses conhecimentos, maior vai ser o meu legado. Uau. Eu Porém, tô bem feliz de ouvir vocês, assim, ó. É uma mesa de pessoas que têm experiências, que têm bagagem, têm seu dia a dia, estão vencendo. Mas não foi assim que tudo começou. Eu tenho certeza que nós tivemos também os dias maus. E para encerrar, vou dar um minutinho para cada um de vocês, para que você desse um conselho. Se você pudesse dar um conselho para o seu eu de 15 anos atrás, o que você diria
para você mesmo. Só que ao invés de vocês falarem para mim, vocês vão olhar para a câmera. Os meninos daqui vão olhar para aquela câmera e a Aline para aquela lá. E você vai dar um conselho pro seu eu de 15 anos atrás, porque eu tenho certeza que muitas pessoas hoje já estão com o caderninho na mão anotando muitas chaves, muitas ferramentas que nasceram aqui. Estão prontos? Aline? Começa Bora? por mim? Isso, você olha pra lá, em um minutinho você dá um conselho, uma direção e já pode se despedir também. Nem vou levar um minuto, porque costumo ser muito objetiva. Mas eu diria, não tenha medo. Você é capaz, você vai conseguir. Acredite, persista, sonhe, tenha seus objetivos e avance. Avance que você chega lá. Uau. Aí. Lá também? Pra aquela lá. Ó. Ah, lá. Essa aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Ah, ok. Isso. Eu não vou dar um conselho pro meu eu de 15 anos atrás, até porque ele não existe mais. Mas eu vou fazer um agradecimento, então. Porque talvez existia alguma virtudes lá que está conectado aqui, ok? Muito bom. Então eu vou dizer pro Luiz, não de 15 anos atrás, mas de 10 anos, tá bem? Pode ser. 10 anos atrás, quando ele estava em cima de uma laje, que ele, por algum motivo, decidiu cair lá de cima. E ele, naquele momento, sabia o que estava fazendo, mesmo não sendo consciente. Inconsciente, ele tomou as decisões, caiu de 10 metros e passou por um perrengue muito grande. Só que eu sou obrigado a agradecer por toda a dor, por toda a angústia, por momentos de depressão naquela cama, dentro de um ano ali. Só que foi você que me trouxe até aqui. Foi você que me fez vencer e chegar aqui. Então eu agradeço por tudo que você fez naquele momento, porque por motivos maiores aconteceu, porque eu precisava me tornar neste cara, nesta nova versão. E eu acredito que aquela queda foi o primeiro passo para esse novo homem. Porque esse novo homem que está aqui é muito maior do que aquele que estava lá. Mas foi ele que me fez chegar até aqui. Então, obrigado, Luiz. Muito bom. É difícil falar, mas vamos pensar um pouquinho, né? Há anos atrás eu diria para mim mesmo, controle-se, seja menos ansioso e faça tudo o que é possível. Mas em primeiro lugar, perdoe todos os seus erros, incondicionalmente. Todos eles serviram como base, como degrau para o seu crescimento. Agora, sustente a sua pessoa curada e mantenha isso para sempre. Muito obrigado e até breve. Muito bom. Gente, muito obrigado. Conselhos incríveis aqui que quem pegar já ganhou 10 anos a mais de experiência, já acelerou 10 anos. E é isso, quando a gente às vezes não tem condições de comprar uma mentoria, assistir um podcast como esse, meu Deus, é comprar tempo. E quando a pessoa tem condição ainda de comprar uma mentoria, ela acelera o seu tempo, os seus dias de vida. Muito obrigado pelo sim de vocês, por estarem aqui presentes. Vocês têm uma amiga que mora em Brusque, que torce por vocês, pelo crescimento aonde vocês forem. Vão, avancem, porque eu vou atingir um público com as minhas redes, com o meu poder de conexão, eu vou atingir até um povo. Mas vai ter outros povos que vocês vão atingir. Então, que essas sementes que Deus dá para nós, elas venham transbordar na vida do maior número de pessoas. E o conselho que eu dou é, salve o maior número de pessoas que vocês puderem com o conteúdo que vocês têm. E como o que vocês têm, não com o que vocês ainda terão, mas pega o que tem na mão e comece, façam, vão, porque o tempo é curto e quando a gente olhar para trás que a gente possa ver o quanto a gente contribuiu na vida do próximo, mas nunca esqueçam,
sempre dão atenção a vocês primeiro. A pessoa que mais tem que se contribuir com a vida que vocês carregam é vocês mesmos. Isso eu sempre encerro o podcast falando para quem passa por aqui. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Também quero agradecer você também por esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui conversando Tamo e matando a junto. saudade aqui com você. Sim, foi muito bom. Continue e não pare, você merece. Obrigada, Luiz. Obrigada. Obrigada mesmo. E vocês que estavam aqui até agora, que Deus abençoe. Muito obrigado pela tua companhia. Se você gostou, já comenta, curte, compartilhe essas ferramentas. E quem sabe, num próximo encontro, não é você sentado aqui conversando e nós ouvindo mais sobre a sua história? Quem sabe, hein? Tudo pode acontecer. Que Deus abençoe. Esse foi mais um episódio do Resgate a Sua Voz. Tamo junto e até mais. Tchau, tchau.